Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é sobre sistema reprodutor feminino. Falando de sistema reprodutor feminino, estamos falando desse conjunto de órgãos que vão atuar para produção do gameta feminino, que é o ovócito, que a gente chama popularmente de óvulo, e dos hormônios femininos, estrogênio e progesterona. O que caracteriza uma mulher? Ela vai ser caracterizada, então, pela presença desses órgãos e a atuação desses hormônios. Por quê? Progesterona e estrogênio, lá na puberdade, no início da adolescência, fim da infância, eles causam aquelas mudanças corporais. Quer saber mais sobre isso? Procura que tem aula sobre puberdade por aqui. E aí você vai ver lá que promoveu essas mudanças. Mudanças na forma do corpo, são curvas, são seios e o que aparece também? A primeira menstruação. A primeira menstruação, estou falando então de um útero que está se preparando. Ele passa então a se preparar para receber um embrião. Significa que essa menina, tendo a sua primeira menstruação, está pronta para ter um bebê? Jamais. Ainda não. Apenas um início da preparação do corpo para isso. Então, estamos falando de hormônios femininos, estamos falando de estrogênio e de progesterona. Onde eles são produzidos? São produzidos aqui, nos ovários. Os ovários, estão aqui, 2 ovários, é onde vai haver a produção desses hormônios e como todo hormônio, ele é liberado no sangue. Esse hormônio, então, liberado no sangue, ele vai percorrer a corrente sanguínea e vai atuar em diferentes partes do corpo. Vai atuar nas partes do corpo, mas também vai atuar aqui, nesse conjunto de órgãos que compõem o sistema reprodutor feminino. Nesses ovários, também vai rolar a produção dos ovócitos. O que a gente fala ovócito? O ovócito é aquele que, após a fecundação, a gente passa a chamá-lo de óvulo. Posso falar óvulo? Às vezes, no popular, você pode utilizar, mas de forma mais técnica, o ideal é que você use ovócito, ok? Assim, tá, entendi então, entendi que temos 2 ovários, nós meninas temos os ovários e que vai rolar aí a produção dos hormônios, 2 hormônios e dos ovócitos. Como é essa produção? É uma produção mensal. Há um chamado ciclo ovariano, onde no interior desses ovários são produzidos esses ovócitos. E aí, num dado momento do mês, eles vão ser liberados. Essa data, esse dia, é chamado dia da ovulação. Quando é esse dia? Para cada mulher vai ser diferente. O que vai marcar esse dia? Esse dia, normalmente, ele é chamado ali entre o 14º dia e o 15º dia após o primeiro dia da menstruação. Se a mulher, se a menina, se ela menstruou no dia 1 do mês, no 14º dia, é chamado dia da ovulação. É o dia, então, que esse ovócito ele é liberado desse ovário. Exato, perfeito, de forma nenhuma. O nosso corpo não é uma máquina absolutamente regulada. Então, a gente vai chamar de um período fértil. Pode ser liberado uns 2 dias antes, uns 2 dias depois, 3 dias antes, 3 dias depois, fica ali aquele intervalo. Então, esse ovário que produziu esse ovócito, ele é liberado. Liberou esse ovócito aqui na tuba uterina. Temos 2 tubas uterinas, antigamente chamadas de trompas, trompas de falópio. Hoje em dia não se usa mais, falamos de tubas uterinas. Ele foi liberado aqui, esse ovócito foi liberado aqui na tuba uterina. A tuba tem pequenos cílios que o ajuda, né, um ovócito, a se deslocar um pouquinho aqui. Caso haja uma relação sexual sem preservativo, o espermatozoide ele vai chegar aqui, ele vai vir nadando, 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 e é aqui, na tuba uterina, que vai rolar o encontro do espermatozoide com o óvulo, a chamada fecundação. Então, destaquei aqui para você, nas tubas uterinas é onde ocorre a fecundação. O encontro do espermatozoide com o óvulo, a formação do zigoto, a célula número 1.
Esse conjunto de células que começam a se multiplicar a partir daí vai se fixar onde? Vai caminhar, caminhar, caminhar e vai se fixar aqui no útero, na parede do útero. O útero, ele é uma bolsa muscular, né? Uma pequena bolsa, assim, com esse formatinho, né? Pequena, e ela é revestida interiormente por um tecido altamente vascularizado, com muito sangue, chamado de endométrio. Esse endométrio estando com o seu espessamento ideal, há uma boa condição para que aquele ovócito que foi fecundado virou óvulo, virou zigoto, começou ali aquela multiplicação, para que haja implantação desse conjunto aqui. Houve a implantação, a gente fala então que iniciou a gravidez. Afinal, se eu tenho um embriãozinho, um conjunto de células implantadas nesse útero, vai dar então o desenvolvimento desse útero. Então, falei de útero e estou falando então de gravidez. E caso não haja gravidez, não teve encontro com o ovo, com o ovócito, o espermatozoide, não rolou fecundação. Esse endométrio, então, que se preparou para isso e não aconteceu, ele começa a se descamar. Vão saindo partezinhas, 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 partezinhas. A gente chama então de menstruação. A menstruação é um evento mensal do descamamento desse endométrio, que está saindo por quê? Porque não rolou a gravidez. Por isso que um dos sinais de que a mulher está grávida, ela para de menstruar. É um sinal. Afinal, se eu tenho um embriãozinho fixado aqui, não é nada interessante que eu perca o meu endométrio. Se eu perder o endométrio, a chance dele ir junto é muito grande. Por isso que é um dos pânicos de uma mulher que está grávida, justamente são os sangramentos. Porque o risco de, no caso de um sangramento vaginal, é que possa estar indo o endométrio levando esse embrião junto, sinalizando então o chamado aborto espontâneo. Entendi o útero e entendi que ele se prepara mensalmente para recebimento então desse embrião. Então, útero, menstruação e gravidez. Mas e aí? E essa saída? Essa saída é por esse canal muscular chamado de vagina. Por aqui, tanto vai ser a entrada desses espermatozoides, no caso de uma relação, vai ser então a saída dessa menstruação, na ausência dessa gravidez, e caso haja essa gravidez, esse embrião ele começa a se desenvolver ali dentro, vão passando as semanas, o amadurecimento, a formação de uma placenta no fundo aqui desse útero para nutrir esse embrião, ele vai crescendo, paramos de chamar de embrião, passamos a chamá-lo de feto, essa barriga vai se projetando, por quê? Porque eu tenho um útero crescendo. E preste atenção, o útero ele não está assim frontal no nosso corpo, ele está virado para frente, então ele está lá dentro, mas virado para frente. Para no caso de uma gravidez, ele vai crescer e inchar para frente. Se ele tivesse assim, ó, vertical, ele ia inchar e ia crescer aqui para cima, né? Não ia dar certo. Para onde é que ia aí o espaço? Então, ele é inclinado para frente. Esse órgão, essa estrutura muscular, inclinada para frente, para que haja o crescimento para fora. Teve esse crescimento? Esse bebê, a gente agora já chama de um feto, já tem um bebê, está formado? Chega a hora do nascimento. Esse nascimento, se for de forma natural, a gente chama de um parto normal. Ele vai sair por onde? Também por essa vagina. Ocorre no processo do parto, devido à liberação dos hormônios ocitocina e prolactina, especialmente a ocitocina, contração desse útero. Esse grande útero esticado começa a se contrair, contrair de forma bastante dolorosa e essa vagina começa a se dilatar para que haja então a saída natural desse bebê. É o parto, é o nascimento. Caso não rolou então um parto normal, caso seja uma cesárea, vão ser feito um corte, uma sequência de cortes nos músculos, nos tecidos internos, chegando então num corte no útero para a retirada desse bebê. Tranquilo? Repassamos então, falou de reprodutor feminino, você vai lembrar de ovário, vai lembrar de tubo uterina, vai lembrar de útero e vai lembrar de vagina. Fechamos então a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!